Eu sou o pastor Marcelo Vaz, do Conselho das Igrejas de Nova Vida. Eu venho aqui te convidar para que você possa aí estar olhando esse vídeo. Nosso canal é Palavras de Salvação, são conteúdos cristãos, pregações. Nós também daqui a pouco vamos poder aí distribuir e informar sobre alguns livros, livretos, alguns conteúdos que a gente quer lançar, não só pregações, mas também orações. A gente vai fazer aí com que o nosso canal se expanda, e a gente precisa que você faça um favor, que você pegue e se inscreva aí no nosso canal, para que você possa aí usufruir, e não só usufruir, abençoar também a vida de outras pessoas, compartilhar, comentar, dar o seu like. Então, que você possa, em nome de Cristo, poder nos ajudar nessa empreitada de propagar o Evangelho. Então, que Deus possa te abençoar rico e abundantemente, em nome de Jesus. Romanos 1:17. Ontem nós comemoramos 506 anos da Reforma Protestante. Uma reforma que ela precisa ser feita todos os dias nas nossas vidas. Então eu resolvi aqui trazer a Maia, essa descoberta libertadora, através do que a gente vai expressar aqui. Diz assim, a palavra do Altíssimo em Romanos 1, verso 17. O título da mensagem é Descoberta Libertadora. Diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Novamente, Romanos, capítulo 1, verso 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Pai, louvado e agradecido seja esse santo nome. Te engrandecemos nesse momento, queremos te louvar, mas queremos ouvir a tua voz. Não fala aos nossos corações, glorificando sempre o seu nome, Pai, para que possamos sair daqui alimentar, Senhor, a tua palavra, alimentar daquilo que nos cabe, Senhor, e nos faz bem para a alma, Pai, que é a sua santa palavra. Então, Pai, fala conosco, Pai, não nos deixe, Senhor, sair daqui sem que o Senhor possa falar. Para a sua glória, Pai, que o Senhor possa se revelar através dessa palavra, pela sua glória, Senhor, o Senhor possa revelar a nós também aquilo que tu queres de nós, Senhor. E, Pai, nesse momento o Senhor possa totalmente, Senhor, tirar de mim, Senhor, qualquer coisa que venha do meu eu, do meu sentido, para que apenas o Senhor possa falar. E essa oração fazemos em nome de Cristo, e todos digam amém, e amém, podemos assentar. Em 1505, que era justamente no período medieval, um jovem alemão de 22 anos, um jovenzinho alemão, em 1505, esse jovenzinho ele cursava direito, ele era de uma família burguesa, uma família rigorosa, que havia prosperado no trabalho em Minas de Cobre, e ele teve uma experiência, esse jovenzinho, aos 22 anos. Que bênção, aos 22 anos, um jovem alemão, num período difícil da história, em 1505, justamente no período medieval, um rapaz que cursava direito, que vinha de uma família burguesa, rigorosa, uma família que tinha uma condição boa, porque havia prosperado por conta das minas de cobre. Ele teve uma experiência que modificou a sua vida, e foi justamente e precisamente em julho de 1505, quando ele fazia uma viagem da cidade que moravam seus pais até a cidade da sua universidade. Então, veja bem, esse jovem de 22 anos, ele cursava a faculdade de Direito, não na cidade onde moravam seus pais, numa outra cidade. E ele teve justamente essa experiência quando ele estava saindo da casa dos seus pais para ir à cidade, à universidade, aonde havia que cursar o seu curso de Direito. Pois bem, ele havia passado um tempo com
tinha passado tempo com seus pais. Só que no meio do caminho, nessa trajetória desse garoto de 22 anos, de uma cidade alemã para outra cidade alemã, aconteceu uma grande tempestade. Uma tempestade daquelas que a gente pode ter até um entendimento, porque a gente vive num país tropical e a gente sabe que é uma boa tempestade. No curso dessa viagem, esse jovem estudante de direito, ele temeu pela sua vida por conta daquela tempestade. Ele temeu por conta daquela tempestade de ser cefado a sua vida, ele com 22 anos. Então ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa a Santa Ana, a de que se ele escapasse com vida daquela tempestade, ele deixaria tudo. Ele deixaria o curso de direito, ele deixaria a universidade, ele deixaria o lugar onde ele morava, ele deixaria a sua família, ele deixaria a casa dos seus pais, e ele ia ser um monge. Ele ia viver como um monge, como um solitário. Ele fez essa promessa no meio dessa tempestade. Pois bem, no meio daquela dificuldade, um raio atingiu um carvalho que abrigava ele no meio daquela tempestade. Ele se abrigou embaixo do carvalho e o raio caiu justamente no carvalho, quando ele estava justamente fazendo essa promessa. Ele sofreu alguns ferimentos, mas ele fez o seguinte: ele ficou vivo. E quando ele ficou vivo, o que ele fez? Desistiu da promessa? Não. Ele seguiu com a sua promessa. Ele marcou a Universidade de Direito, ele se descarregou da sua família. Semanas depois do dia da tempestade, aquele jovem burguês alemão ingressou num convento dos eremitas agostinianos. Então ele começou a sua vida sacerdotal. Depois de 2 anos, então, de convento, ele foi ordenado sacerdote. Depois de 1 ano ordenado sacerdote, resolveu estudar teologia. E aí ele teve bacharelado em estudos bíblicos. Logo depois desse jovenzinho alemão, ele passa a ser agora um professor, ele passa a lecionar teologia. E teve 7 anos de experiência. E volta como uma santa. Obteve então o título de doutor em teologia. Depois então, já lecionando, prosseguiu, continuou a prosseguir no convento. Pois bem, antes da gente prosseguir, eu quero só falar um pouco do contexto da época para você entender o que aconteceu nesse contexto da época histórica em que esse jovenzinho fez essa promessa, largou tudo e ele começou a ingressar na vida no convento e virou um sacerdote a ponto de virar um doutor em teologia. Pois bem, naquela época, a igreja e o Estado se confundiam. O líder da igreja católica, o Papa, era um líder mundial, era um líder absoluto. Aqui é falta de educação do povo, e eu, quando falo de educação, eu falo de um sistema educacional para todos. Então, a maioria esmagadora do povo que vivia, principalmente na Europa, era analfabeta. Então, cria na palavra de quem? Desse líder mundial, desse líder absoluto. O que ele falava, as pessoas acreditavam. Tanto na palavra dele, quanto a do rei. Todas as pessoas eram submissas ao reino em que viviam. Se não era por amor, era pela força. E Deus, naquela época, ele era representado pela igreja, por conta disso, visto pela grande maioria, como um Deus julgador. Então, era decantado, contado várias vezes a mesma história para o povo que era analfabeto, não tinha recursos, mesmo que tivesse livro, não tinha o recurso da leitura, e mesmo assim poucos livros haviam naquela época, porque poucas pessoas sabiam ler. Então elas acreditavam naquelas narrativas que eram lançadas, tanto pelo líder mundial absoluto que era o Papa, quanto o rei da onde eles viviam. E eles falavam que Deus era um ser divino, que ele sempre julgava culpado e punia. E por conta disso ele lançava pena e sanções sobre as pessoas que pecavam. E esse é o contexto daquela época. Pois bem, vamos voltar então a esse sacerdote alemão. Um homem medieval, desde o episódio da tempestade, quando ele entra no convento, começa a ser sacerdote, aquele jovem que era uma pessoa aterrorizada, atormentada pelo medo do inferno, que
ficar aterrorizado, atormentado por conta das coisas, das narrativas que eram lançadas. Aquele jovem sacerdote alemão, ele tinha a sua mente tão atribulada por seus pecados, que ele chegava a se confessar várias vezes no só dia. Ele estava tão atribulado, vivia tão atribulado com o sacerdote, que ele se confessava várias vezes por dia. À noite, quando ele ia dormir, ele tinha discussões com Deus, ele discutia com Deus. Alguém aqui já discutiu com Deus? Eu já discuti com Deus. Eu sempre quero discutir com Deus. De ficar à noite brigando com Deus. Agora, todas as noites, aquele jovem fazia isso. Todas as noites ele discutia com Deus. E ele discutia com Deus, e ele discutia também com o nosso adversário, com o diabo. Além disso, ele se autoflagelava como penitência pelos seus pecados. O medo de Deus era maior do que o temor de Deus. Ele tinha, na realidade, um medo muito grande. Aquele jovem sacerdote alemão era um homem cheio de dúvidas, angustiado em meio e em busca da sua salvação. E aí, quando ele começa a lecionar, lutando contra si próprio, contra a sua mente, esse homem, na leitura da Bíblia, ele faz uma descoberta libertadora. Uma descoberta que libertou, e quem fez essa descoberta fez lendo a palavra de vida. Eu também não sei você, mas já aconteceu comigo. Quantas vezes, e eu costumo fazer isso, eu estou atribulado, primeira coisa eu pego a palavra e vou ler. Ou eu me lembro de alguma passagem, eu me lembro de uma passagem, e aí meu coração se tranquiliza, e as coisas vão acabando, Deus vai falando. Aquele jovem, ele leu justamente esse trecho que a gente acabou de ler em Romanos 1,17. Agora, aquele sacerdote alemão, ele se liberta do jugo da culpa, da angústia, da tribulação, do medo, da dor. Qual é o nome desse jovem? Martinho Lutero. Esse é o nome desse jovem. Martinho Lutero, que foi o grande reformador da igreja. Não foi só ele, não. Outros foram junto com ele. Mas ele foi, digamos assim, a pessoa que ficou ali mais à frente disso tudo, representou esse movimento da reforma. Veja bem, a certeza que Lutero tinha, e tanto perturbava, era sobre a justiça de Deus e a salvação. Mas a sua mente foi descortinada. O fato de haver no seu coração que cria que Deus era um Deus que era julgador, agora já não pertencia mais à vida dele. Ele recebe a revelação do que era a verdadeira justiça de Deus e a concepção da salvação através da onde? Das Escrituras. Nada mudou. Nada mudou. Nada mudou. O que liberta é a palavra. Não é o irmão, a irmã, o profeta, não é nada. Eu acredito sempre isso, mas é verdade. Não é porque eu quero mal dessas pessoas, eu falo mal dessas pessoas, é porque eu quero enfatizar a palavra. O que liberta é a palavra. Essa descoberta libertadora, que diz que o justo viverá pela fé, é algo maravilhoso. A palavra divina fala sobre o justo, e depois ele fala sobre a fé no mesmo trecho. E veja bem que foi esse trecho que fez com que ele se libertasse das mazelas que ele tinha na vida dele. O apóstolo Paulo, ao falar sobre o justo, nesse versículo, ele toma emprestado o termo dos tribunais de justiça, e ele vai além. Ele descreve a ação do juiz em absolver um acusado. Cuidado quando você fala que Deus é justo, porque o justo, ele aplica a lei. O justo, ele não tem, digamos assim, ele não é por misericórdia, mas ele não é uma pessoa que ele barganha com as coisas. Ele é justo. O justo é justo. É ou não é. Se não é, sanção. E acabou. E esse justo, Paulo se apropria justamente no termo dos tribunais de justiça. E a gente, eu vivo nesse meio, a gente fala assim, aquele juiz é justo. Não, mas ele deixou uma pessoa lá 30 anos lá, preso, condenou uma empresa com esse valor tão grande. Mas ele não é uma pessoa justa. Ele fez cumprir a lei.
Pois bem, somente Deus ele é perfeito, sua eleição, somente Ele é justo completamente. Porque Deus é santo e justo, Ele não tolera ou ignora o pecado. Se tem uma coisa que Deus realmente tolera e ignora, é o pecado. Porque o pecado ele viola o caráter de Deus, e no fim ele vai ter que julgá-lo. Em outras palavras, pecado coloca uma barreira entre Deus, que não tem pecado, e o homem que é pecador. É isso que o pecado faz. Ele cria um abismo entre Deus e os homens. E como Deus santo, justo e irado contra os pecadores, pode olhar para pessoas culpadas e declaradas justas, absolvê-las diante do seu tribunal, porque é isso que Deus faz. É meio contraditório, porque não é pelas nossas obras a nossa justificação. A justificação também é um termo legal, se refere ao ato de declarar justo uma pessoa. Mas veja bem, a justificação não retira do homem a sua natureza pecadora. Não retira. E nem significa que o homem passa a ser essencialmente justo ou puro, ou sem nenhum pecado. A nossa essência é essa. Porém, Deus nos declara justificados com base na obra de Cristo. Foi Cristo quem nos justificou. Não somos justificados pela nossa própria obra. E como é que ele fez isso? Ele fez de uma maneira redentora. Fomos resgatados. Ele fez isso de uma maneira propiciatória. Ele assumiu o nosso lugar debaixo da ira de Deus. Ele fez isso de uma maneira manifestada. Mesmo que não sejamos inocentes, não deixemos de ser pecadores, agora somente pela obra de Cristo, Deus nos declara justificados. Assim eu e você, pela obra reconciliadora de Deus, na figura de Cristo, fomos justificados. A Cristo Jesus, assim somos o justo. E assim foi que ele entendeu. E como justo em Cristo deve viver para alcançar a plena liberdade. O próprio versículo 17 de Romanos 1 já diz: ela é dada pelo quê? Pela fé. É a fé. A fé é que nos traz a alcançar a plena liberdade para sermos justos em Cristo. E o que é fé? É nossa Hebreus 11:1. Certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não temos. Pronto, é a definição da fé. Fé é algo que deve fazer parte da nossa natureza. Quando você entrega um pedido de oração aqui, nada vai adiantar se você não tiver fé. Ah, mas o pastor, se você não tiver fé, o que Jesus falava? Para as pessoas. Aconteceu, Pai, a tua fé. Ele não falava minha fé, ele falava a tua fé. Para exemplificar e explicar mais o que seria a fé, ele começa a falar em Hebreus 11, que vários homens andaram pela fé. Abel andou pela fé, Enoque, que foi arrebatado, andou pela fé, Noé, que bebeu, não vinha mais, ficou nu, viveu pela fé. Abraão se deitou uma serva da sua mulher, naquele desespero, se deixando lançar, viveu pela fé. Isaac viveu pela fé. Jacó, o usurpador, viveu pela fé. José viveu pela fé. Moisés viveu pela fé. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho, como se fosse terra seca. E aí os egípcios tentaram fazer, foram afogados. Pela fé, os muros de Jericó caíram, depois de serem rodeados durante 7 dias. E a prostituta Raabe, pela fé foi salva. Uma prostituta. Uma mulher prostituta.
Outros homens e mulheres andaram pela fé, e seus feitos não foram relatados. Até mesmo porque eu acredito que não teria tanta coisa assim para se falar, ou teria tanto para escrever que de repente não ia caber os livros todos, como diz lá no último versículo do Evangelho de Pedro e João. Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, pela fé. Davi conquistou reinos, praticou justiça, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Pessoas torturadas recusaram a ser libertadas para poderem alcançar uma ressurreição superior. Zombaria, açoites, outros acorrentados. Sabe qual é a hora que eu me lembro mais disso? Não é quando eu lembro da Bíblia, não, nem quando eu vim para cá. Por incrível que pareça, eu lembro mais disso quando eu opero. Se eu estou falando de dinheiro, não, eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de fidelidade e gratidão. Porque eu sou muito grato ao Senhor por ter me liberto. Porque eu vivia e eu vivo hoje. Graças a Deus, por causa disso, se não existisse a obra do Senhor, possivelmente ele já tinha sido consumido. Por isso que eu lembro desse momento. A verdade é que Deus já havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fosse cada um de nós aperfeiçoados. E o melhor para nós é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o melhor para nós. Esse capítulo aí que define a fé, ele descreve os chamados heróis da fé, e a gente encontra pessoas imperfeitas. Falei que não é esse vendedor, Jacó enganador, Moisés desobedeceu. No rol das pessoas da fé, a gente encontra pessoas que foram complicadas. Nós devemos andar pela fé. Não é porque não estão discriminados separadamente que não foram, ou são pessoas que andaram na fé, mas outras pessoas, novamente internas. Pessoas que tiveram a confiança em Deus. Porque a fé é embasada na confiança em Deus. É a crença de que todas as coisas prometidas por Deus serão e foram cumpridas. Que a base dela é o quê? A confiança em Deus. A pessoa quer fazer uma coisa, quer que Deus trabalhe na coisa, mas não tem confiança no que Deus possa fazer as coisas. A fé é algo tremendo. É um instrumento tremendo. Mas esse instrumento tem que ser usado. Se você comprar algo para o seu trabalho, que seja muito bom e deixar largado no canto, e usar o velho, ou acabado, ou de menor qualidade, você vai ter que continuar trabalhando mais. E aquele lá vai acabar enferrujando. A fé tem que ser instrumentalizada. A gente tem que instrumentalizar a nossa fé. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso com a oração, com a nossa confiança em Deus. Porque a fé, ela nos leva a Cristo. Agora, a falta de fé, ela nos leva com certeza a derrota. O Evangelho, e graças a Deus por conta desse jovem aí, Martinho Lutero, ele hoje é ensinado por muitas pessoas de uma maneira errada. E tem pessoas que não andam pela fé. Por meio de Martinho Lutero, se desencadeou a reforma protestante. Mas o que a reforma fez, pastor? Só criou denominação? Não. A leitura que ele fez daquele versículo levou ele a interpretar de uma maneira correta e bíblica a fé cristã. E levou não só ele a concluir que a salvação de cada pessoa é obtida pela fé. Então ele começou a imaginar que deveria ter uma reforma na igreja. Por isso é que ele coloca na igreja de Cristo, lá ele formou os princípios das 5 solas: sola fide, sola scriptura, sola Christus, sola gratia, sola Deo glória.
como qualquer outra pessoa que rema contra a maré, ele também sofreu. Ele sofreu, teve que abandonar o seu convento, ele teve que abandonar literalmente o lugar onde vivia, foi amparado por um nobre. Durante um tempo que Jesus ficou em Guarda-Ouro, mas durante o tempo que ele ficou refugiado, sabe o que ele fez? Ele traduziu a Bíblia do idioma alemão, porque a Bíblia se existe em latim. Às vezes a gente acha que está preso em Paulo, ficou 2 anos preso, e ele alcançou muito mais pessoas do que ele alcançaria se fosse na Espanha, porque ele escreveu lá 4 cartas, que nós vemos até hoje. E ele ficou lá durante um bom tempo, 3 anos, conseguiu traduzir a Bíblia para o alemão. Agora, um pouco mais da população que já sabia ler, mas que não tinha a Bíblia, agora teve condições de ler a Bíblia. O que o Lutero fez além disso? Ele já os sermões, aconselhou fiéis, abandonou o celibato, casou-se com Catarina de Mora, uma freira que abandonou também seu convento, por causa do advento da Reforma Protestante. Tiveram 6 filhos. Ele escreveu a edição de Weimar, que é uma edição crítica da totalidade dos discos de Sola completa, publicados em latim e alemão. Para se ter uma ideia dessa obra, preste atenção. Ele em 1883 iniciou sua publicação. Começou a publicar ela, por ocasião dos 400 anos do nascimento do Lutero, mas ela só foi concluída em 2011. Ela começou em 1883 e acabou em 2009. 127 volumes publicados, 80.000 páginas, divididas em volumes que tratam sobre discussões: Bíblia alemã, correspondências, fórum principal. Esse jovenzinho de 22 anos que largou o curso de Direito no meio da tempestade, morreu com 60 anos de idade. Ninguém sabe qual foi a razão da sua morte. Mas eu quero que você preste atenção num trecho, para a gente finalizar e orar, de um escrito que ele faz, que fala justamente sobre essa descoberta libertadora que ele teve ao ler a passagem de Romanos 8,17. Eu quero que você preste bastante atenção. Ele fala que não te envergonhes do Evangelho, nele se revela a justiça de Deus. Isto não me safa da mente, não conseguia entender essa palavra, justiça de Deus. Sempre que encontrava na Escritura, de outra maneira, que como a justiça através da qual ele próprio era justo, julgava tudo com justiça. Parti com ela por algum tempo com crescente veemência. Ali estava eu e batia, para ver se alguém me abria, mas não havia ninguém que me abrisse. Não compreendi o que significava, até que continuei a ler. O justo viverá na sua vida. Esse título é a explicação daquela justiça de Deus. Quando descobri isso, alegrei com tal júbilo que nada havia que se suplantasse. Por isso, abri o caminho quando li os salmos. Salva-me em tua justiça. Antes, salva-me em tua misericórdia. Antes eu me assustava e olhava os salmos. O sacerdote odiava os salmos. Odiava a Escritura, porque falava da justiça de Deus. E é da justiça com a qual ele próprio era justo, julgava de acordo com os nossos pecados, não aquela com a qual nos aceitava e tornava justos. Toda a Escritura. Isso é tremendo, gente. Presta atenção, toda a Escritura apresentava-se como um muro, até que se lhe abriu o sentido quando o justo viverá na sua fé. Com isso, aprendi que a justiça de Deus é a fé de sua misericórdia, através da qual ele próprio nos justifica, através da dádiva da sua graça. Através da reforma do sistema educacional
reforma para todas as pessoas. A reforma trouxe muitas benesses. Graças a Deus pela reforma, mas a maior benesse que a reforma trouxe não foi as obras que a reforma trouxe, mas foi a descoberta libertadora que trouxe a minha vida, a sua vida, de que nós, justos, devemos viver pela fé. Feche os teus olhos e levanta a cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, esses mais de 500 anos, 506 anos que passamos dessa reforma que nos trouxe à luz a verdadeira palavra vinda dos céus, interpretada da maneira correta, para que nós, para a tua glória, Senhor, pudéssemos hoje ser libertos de uma maneira total. Libertos da nossa mente, libertos do nosso espírito. E o que mais nós queremos, Senhor, é continuar, Senhor, tendo essa liberdade em nossa vida, Pai. E o que mais queremos, não só essa liberdade, Senhor, mas queremos também, Senhor, que o Senhor possa, com a sua glória, Pai, alcançar outras pessoas, que outras pessoas possam ser alcançadas, Pai. Em nome de Cristo, Senhor. Que o Senhor possa ser cada pessoa no presente, do qual eu não vou nominar, Senhor, porque está sendo gravado, mas o Senhor conhece o coração de cada um deles. O Senhor conhece o coração de cada homem, de cada mulher aqui dentro, de cada jovem aqui dentro, de cada familiar aqui dentro. Eu vou orar pelos pedidos que tem aqui, mas peço que o Senhor possa derramar algo diferente sobre a vida dessas pessoas que estão aqui dentro. Derramar esse dom que vem de ti, que é a fé. Derrama a fé sobre os irmãos. A fé que salva, cura, liberta, transforma e traz, Senhor, para nós uma paz. Derrama essa fé, para que nós possamos não ser abandonados, porque não há como vai terminar a nós, mas que nós possamos continuar a tua obra, glorificar o seu nome. Pai, eu gosto pela Sofia, pela Eloísa, pela Vitória, pela Júlia, Rocha, pela Júlia Micaela, pelo Caio Ramos, pelo Joaquim, pelo Cauã, pela Naila, pela Alice, pela Maria Fernanda, pela Beatriz. Toma a vida desses jovens, todos eles, entre 15 e 17 anos. Toma a vida de cada vez, Senhor. Toma a vida desses jovens para que eles possam continuar firmes, para que eles não possam nem desviar para a direita nem para a esquerda, que eles possam seguir, continuar seguindo o seu caminho, mesmo nessa juventude e mesmo nesses tempos. Toma, Senhor, o Marcelo e o Mateus Simão, os dois irmãos, toma a Jorge, os seus irmãos também, que o Senhor possa abençoar a pena também, né? Em nome de Jesus, toma, Senhor, essa criança de 11 dias, em nome de Jesus, Senhor, ela vai enfrentar aí um bastante diferente do nosso, mas eu creio, Senhor, tu és aquele que fez a promessa e vai cumprir. Toma também o Flávio Miguel, que é a libertação na vida dele, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa estar guardando cada uma dessas pessoas, que elas possam, para a sua glória, Senhor, estarem debaixo, Senhor, não do seu grupo, Pai, mas debaixo da sua graça. Oramos também, Senhor, pelo Luciano Gomes, Senhor, pela sua recuperação de visão. Em nome de Jesus, traz a visão para ele, mas muito mais do que a visão carnal, a visão espiritual também, para que ele possa retornar aos seus braços. Toma essa família, o Marcos, a Mariana, e seus 6 filhos, Pai, que estão em Portugal, guerreiros para a missão, porque mesmo em meio à apostasia que existe naquele país, e a idolatria, eles estão firmes na tua presença. Toma o Alexandre e a Marina, um casal que passa por dificuldade no seu relacionamento, mas nós cremos, Senhor, que tu és aquele que pode transformar os relacionamentos, que haja também libertação, Senhor, da vida deles, Senhor, e assim também, Pai, que seus filhos, São Maior Esther, possam ser também tranquilizados por conta dessa situação. Toma, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, o Lucas e o Jonathan, Senhor,
Nós cremos, Pai, temos orado sempre por eles, não só nas quartas-feiras, mas especificamente sempre orado por eles, Senhor, que o Senhor possa trazer à luz, Senhor, a vida deles, Senhor, a verdadeira libertação que há no seu santo nome, Pai. Toma a sua família, Pai, toma aqueles que fazem parte, toma a sua mãe, toma, Senhor, a sua casa, que o Senhor possa ser com cada um deles, trazendo, Senhor, muito mais do que qualquer coisa relativa à materialidade, mas espiritualmente, Pai, que o Senhor possa trazer a eles, Senhor, essa mesma descoberta que foi realizada na vida desse jovem irmão Martinho Lutero naquela época. Toma também, Senhor, o Marcos Alex, Wilson, Alberto, Marcos Antônio, netos e netos do irmão Alberto Cesário. Toma em nome de Cristo também, Senhor, e a gente pediu a vida do Rafael Cabelo, seus 2 filhos, agora filhos, ele perdeu o esposo e as crianças, perderam a mãe, uma serva tua. Ontem, Pai, cremos que em nome de Cristo ela está nos seus braços, lutou o que pôde, e no tempo de luta, ela não só lutou pela sua vida na terra, mas ela lutou também para espalhar a sua palavra. Uma pessoa que, recebendo uma sentença dos médicos, não parou a sua vida cristã e sempre teve para a tua glória, Pai, a alegria de viver, sabendo que o morrer, e graças a Deus por conta disso, Pai. Toma a vida do seu Rafael, dos seus filhos, toma a vida do pastor Leonardo, seu irmão, sua família, que estão sentindo bastante essa situação. Em nome de Cristo, toma também a Daphne, meu irmão, Senhor, que é a menina que faz os vídeos aqui da igreja, que o Senhor possa ser com ela, que o Senhor possa trazer a ela saúde emocional, saúde física, saúde espiritual, Pai. Que ela possa ter uma vida, Senhor, correta, Pai, para que ela possa alcançar tudo que ela sonha, mas muito mais do que isso, Senhor, que ela possa ter o Senhor no coração dela. Toma, Senhor, o nosso bairro, meus irmãos, que o Senhor possa estar na casa, na vida dos nossos vizinhos, Pai, toma cada um deles, não se aparte, Pai, da vida dessas pessoas, que eles possam acabar com essa apostasia, infelizmente, Pai, esse esfriamento, Pai, na fé, esse negócio de ficar só em casa, ficar só vendo vídeo, mas em nome de Jesus, Senhor, a igreja sou eu, mentira do diabo, Senhor, a igreja somos nós, que nós adoramos a Ti, porque estamos aqui em adoração, estamos aqui em nos divertir, estamos aqui prestando público, e aqui sim, nós somos igreja desse momento, e somos igreja que vamos sair também, como pedra vivas, para poder propagar o Teu Evangelho. Então, a igreja trabalha, assim como o Senhor, todos os dias. E essas pessoas, elas estão apostatando da sua fé, se elas realmente têm a fé que elas dizem que professam. Quem sou eu para julgar, Senhor? Mas toma, Senhor, a vida do nosso lar, toma a vida da nossa cidade, toma a vida do prefeito, da Câmara Legislativa e Judiciária da nossa cidade. Toma também, Senhor, em nome de Jesus, o nosso governador do Estado, está ajudando aí, atribulado com essa questão de segurança, sempre um problema, Senhor, para o nosso Estado, Pai. Em nome de Cristo, que o Senhor possa fazer com que isso aí cesse, Pai, para a sua glória. Oramos também, Senhor, pelo nosso país, que possamos aí melhorar, Senhor, nossas estatísticas em relação a todas as coisas, segurança, saúde, economia, para que o Senhor possa viver melhor do que nós vivemos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toma também, Senhor, as guerras que têm acontecido, Pai, em todo lugar. Toma as pessoas que vivem naquela região do Oriente Médio. Pai, oramos, Senhor, por Jerusalém, oramos por Israel. Em nome de Jesus, Senhor, possa ser com aquele povo, Pai, que tem sofrido aí não só, Pai, bombardeios, Senhor, no seu território, mas também tem sofrido narrativas mentirosas, Senhor, pessoas que contam, Senhor, narrativas mentirosas dentro do diabo, Pai, em relação à situação que tem acontecido naquela região. Toma também, Senhor, louvar os ucranianos, toma a Rússia, teu irmão, Senhor. Toma os palestinos também, teu irmão, Senhor. Que haja, Senhor, na vida deles, Senhor, transformação, Pai. Em nome de Jesus, que eles possam ser transformados pelo poder que há no seu santo nome, Pai. Queremos agradecer por tudo, fazemos isso, em nome de Cristo, tudo de bom, amém. E amém. Louvado seja o Senhor.
por esse momento para nós. Louvado seja o seu nome, porque é o Senhor da nossa vida, nessa igreja, nesse local, porque é a igreja em toda a terra, das igrejas de todos. Nós precisamos de Cristo, Senhor. Que eu possa nos levar debaixo da sua proteção, debaixo da sua guarda, dando cuidado para chegando aos nossos lares. Que eu possa nos dar aí, Pai, aqui, não só pelo cuidado, mas também aí, pela sexta-feira em casa, o sábado também, tempo de descanso tranquilo, mas que o domingo possa retornar. Aqueles que irão trabalhar na sexta-feira, irão trabalhar na sua casa, nesse período, que eu possa abençoar também. Aqueles que sairão para trabalhar, que o Senhor possa abençoar também, cada vez, Pai. Nós oramos por todos aqui e te pedimos, Senhor, que possamos levar, Senhor, debaixo da tua guarda. Que nada possa nos alcançar